Graça e paz, amados do Senhor, sejam todos bem-vindos no nome santo de Jesus, amém? E 2020 estamos com o tema perdão, e o perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. E a nossa luta é para não entristecermos o Espírito Santo do nosso Deus. E o mês de julho estamos findando com esse tema maravilhoso. O perdão é para quem crê e adora a Deus no Filho. E nós aprendemos que como é que Deus quer ser adorado? Através do Filho, através de Jesus Cristo. E o mesmo Deus que se revelou a Moisés é o mesmo Deus que se revelou a nós cristãos. Então, Jesus Cristo é o próprio Deus. Amém? Eu convido o nosso irmão Clealdo para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso bom Deus. Graça e paz, Igreja do Senhor, Jesus Cristo é o nosso Rei para todo sempre, amém? Queridos, que o Espírito Santo, nosso Deus, possa nos conduzir a mais uma reflexão, a mais uma meditação na palavra do nosso Deus, amém? O tema de hoje é: Jesus só julga quem crê nele e pelo perdão o livra do inferno. O texto base que nós vamos ler é Mateus 25, de 31 a 36, 40 e 41. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. 40 e 41. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e os seus anjos. Misericórdia. Então veja, irmãos, o texto se refere a obras, quando ele deixa claro que se fizermos todas essas ações, a ação da fé, a qualquer um desses pequeninos, nós estamos fazendo a Jesus. Então está bem claro que está falando de obra. E é muito bom, irmãos, vejam que o julgamento aqui não é para a vida eterna, porque é bem claro, nós já sabemos que a pessoa que aceitou Jesus é salvo pela graça. O julgamento aqui é de obras. Amém? E é bom lembrar que nós falamos esse mês que o cristão ele precisa não ter uma fé em si, porque uma fé em si não move nada. Ele precisa ter uma fé que tem ação, uma fé de atitude para o louvor do nosso Deus. Amém? Agora veja o texto que para a gente discorrer durante a semana, o texto do guia, que diz assim, com base, no texto de Mateus 25, de 31, 36, 40 e 41. O ser humano foi julgado e sentenciado à morte. Existir sem virtudes de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa nasce, essa pessoa já nasce debaixo da condenação. Por isso que Jesus, ele não veio condenar. Jesus veio nos tirar dessa condenação. Jesus veio nos salvar dessa condenação. Por isso que ele não julga ninguém, porque ele só julga quem é dele. Quem não é dele já está condenado. O príncipe desse século já está condenado. O mundo jaz do maligno, está escrito em 1 João capítulo 5, 19, está escrito. Então Jesus julga os dele. Para a gente não confundir aqui que esse julgamento é para a vida eterna. Não. A vida eterna está garantida a todo aquele que fez o pacto com Jesus. Aqui está falando de obra. Do cristão que precisa ter essa obra e que será provada e passada pelo fogo. Porque esse julgamento é para dar galardão, para dar presente. O texto fala de herança, e só quem tem herança é da família. Estrangeiro não tem herança. Quem tem herança, quem tem parte, é quem há dessa família, e nós somos da família de Deus. Então veja, como ele diz aqui, morte existir sem virtudes de Deus, virtudes de Deus, perdão. E é bom a gente lembrar que morrer para Deus não é deixar de existir, porque o texto de Lucas capítulo 20, verso 38, deixa claro que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então, ninguém deixa de existir para Deus, porque Deus é Deus de vivos. Quando fala de morte, é no sentido do relacionamento, de não ter relacionamento com Deus, de não ter nenhuma influência de Deus na vida dessa pessoa. Então essa pessoa está morta para Deus. Então veja que o texto segue. Então, quando Adão descreu da palavra dita que morreria ao pecar, morre é feito pó. Morreu e foi feito pó, tendo a chance do julgamento, do perdão do Filho de Deus, antes da execução final, que está lá em Apocalipse capítulo 20, de 12 a 15, que nós vamos ler daqui a pouco. O cristão é justo de fé por crer em Jesus e na palavra, que seria martirizado para julgar e livrar a muitos do inferno pelo perdão através da igreja, como está escrito em Mateus capítulo 16, verso de 15 a 21. Então, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, Jesus tira ele da condenação e ele se torna igreja, ele se torna povo de Deus, ele se torna povo santo e salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. Agora veja que é muito bom a gente entender o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 11 em diante, nos diz assim, queridos. Veja só. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então não pode mais colocar outro fundamento, já está, e é Jesus Cristo.
Agora veja como é que você está edificando, veja como é que você está fazendo a sua obra em cima desse fundamento que é Jesus. O 12, e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então veja só, no 15, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, receberá presente. O julgamento é esse, receberá presente. O texto não está dizendo que a pessoa é salva pelas obras, o texto está dizendo que quem é salvo faz obra, que quem é salvo tem atitude, tem ação, porque tem galardão. É isso que o texto está dizendo. No 16, não sabeis vós que sois templo do Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Agora veja que o texto diz aqui no verso 14, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra no 14, se a obra de alguém que edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Ou seja, tem que ter, nem que for obra de feno ou obra de palha, porque quando o fogo vier, vai queimar. Passei, foi salvo, é salvo, mas precisa ter, porque vai ter esse julgamento. Um julgamento que Jesus julga os dele, para dar o galardão da obra, porque, repetindo, como eu já falei, o cristão precisa ter obra, é uma fé, as obras da fé, uma fé que tem ação. E veja mais, o que é que o texto de Apocalipse, capítulo 20, de 11 em diante, nos diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos, grandes, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Então tem livros e o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então veja só, isso aqui é um julgamento, segundo as suas obras. Os mortos foram julgados. E no 13, deu o mal os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a primeira morte é o virar pó, quando o corpo é comido pela terra, vira pó, mas a alma consciente, a Bíblia diz, consciente, porque tem algumas ideias por aí, chamado sono da alma, que pregam que quando a pessoa morre não lembra de nada. Lembra sim. Lembra sim. Se a pessoa sai daqui sem consciência, então também não existe inferno, né? Se a pessoa não tem consciência, não existe inferno. É só a gente se perguntar aí, para que foi o sofrimento de Jesus? Então Jesus foi tolo em morrer na cruz? Jesus foi tolo em se humilhar, em ser obediente até a morte de cruz, como está escrito lá em Filipenses 2, de 5 diante? Não, só que não. O inferno existe e a gente sai daqui consciente, tanto para ir para o seio de Abraão, se sair daqui com Jesus, tanto também para ir para o inferno, como foi lá a história lá de Lucas capítulo 16, 19 em diante, o rico e Lázaro. É bem claro, estavam conscientes ali, tinha um diálogo ali,
E tem muita gente que quer dizer que isso foi parábola. Não foi parábola coisa nenhuma, porque parábola não cita nome de pessoas, né? E ali Jesus citou claramente. Então é muito bom a gente prestar atenção nisso. Amém? Por isso que o próprio Jesus disse, deixa claro lá em Mateus capítulo 7, 21 em diante, de um povo que disse que estava com ele nesse dia, de um povo que fez milagres. Depois de Jesus nós fizemos milagres. A gente não, nós fizemos milagres no seu nome. E Jesus disse para ele: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Ou seja, a pessoa viveu a vida toda sem as virtudes de Deus, né? A primeira morte e a segunda morte é como está escrito lá em Daniel capítulo 12, versos 2, que todos vão ressuscitar, uns para a eternidade, para viver com Deus eternamente, e outros para a morte eterna, que é a segunda morte, que é lançada até o inferno, e a morte é lançada no lago de fogo. Amém, irmãos? Então, deixando claro que a gente está discorrendo aqui, Jesus só julga quem crê nele e pelo perdão o livra do inferno. E durante a semana a gente vai falando mais sobre isso, para a honra e glória do nosso Deus. Tenha obra, busque trabalhar para Deus.